Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, como deve ser. Hoje aqui no nosso Café com Jesus, nós vamos ler e refletir sobre Levítico capítulo 20. Acompanhe a leitura então. Punições para o pecado. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram a depravação merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto ela serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e lei e pratiquem-nos, para que a terra, para onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, a terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês, por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura, Pai, de Levítico capítulo 20. Agora nos dá sabedoria para refletirmos, Pai, sobre esta passagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o capítulo 20 de Levítico, ele está aprofundando essas leis de santidade, apresentando, então, aí o foco, né, que é o da mera proibição, então, para agora a estipulação das penalidades rigorosas, até com a gente vê que frequentemente morte ou expulsão da comunidade para graves infrações morais, espirituais e sexuais cometidas. A essência desse texto, então, é proteger proteger a pureza da aliança, advertindo então o povo de Israel para que não adote essas práticas abomináveis aí dos cananeus e dos egípcios, garantindo o quê? Que a nação reflita a santidade, a justiça e a exclusividade do Senhor. Bem, aí a gente pode pensar o seguinte, lendo de forma superficial aqui Levítico 20, até parece que a gente está vendo, né, uma repetição cansativa até de Levítico 18, pois ambos aqui tratam quase das mesmas proibições sexuais e morais. Mas tem diferenças aqui, tem uma diferença jurídica interessante aqui para nós. Veja só,
A lei de Levítico 18, ela é chamada de uma lei apodítica, ou seja, é um código de conduta absoluto, como se fosse um vetor de princípios, um norte. Tipo assim, os textos dizem assim, ó, não faça isso ou aquilo. Por exemplo, não se deite com a mulher do seu próximo. É uma instrução moral. Já aqui em Levítico 20, né, vamos dizer assim, ela sai dessa questão só principiológica de um vetor, mas ela é como se fosse já uma jurisprudência. É o Código Penal que tem norma e pena, norma e punição para aquilo que foi feito. Então o texto muda, né? Se alguém fizer, ele já estipula a punição para o tribunal aí da época aplicar a pena, que aí a gente viu que era bem pesado. Então, para quem estuda essa questão de direito e de religião, isso mostra então que Israel não tinha apenas princípios espirituais, né, vetores abstratos, mas tinha sim um sistema jurídico civil e penal já estruturado para manter o quê? A ordem na comunidade, tá? Então precisa pensar nesse sentido. Depois a gente pode ali estudar os versículos em blocos, né? Do primeiro versículo ao quinto, a gente tem essa questão da abominação dos sacrifícios a Moloque. Deus condena veementemente a idolatria, essa questão extrema, cega, especificamente para quê? Para entrega de filhos para sacrifício a Moloque. Isso mesmo que você está ouvindo, isso a gente sabe que tem bastante, né? Coisas acontecendo até estranhas e pessoas que fazem isso até hoje. Isso é muito dolorido e até intolerável pela sociedade, né? Então, a pena exigida aqui é o apedrejamento pelo povo, né, da terra. O texto adverte que se a comunidade fechar os olhos para esse crime, o próprio Deus se volta contra o infrator e a sua família, eliminando-os ali do meio do povo por se prostituírem, seguindo a Moloque. Bem, essa questão, né, do sacrifício a crianças acontecia ali em um lugar geográfico específico aqui nos arredores de Jerusalém, que era o Vale de Ben-Hinom, ou Vale de Hinom. E séculos depois, o rei Josias, ele profanou esse vale para acabar, né, exterminou esse vale para acabar com esses sacrifícios. A gente vai ver isso em 2 Reis, capítulo 23. E esse local virou um verdadeiro lixão, onde o fogo queimava continuamente. Então, esse caso aí de Vale de Hinom, né, ele, na verdade, aí o fogo queimava continuamente. E Jesus vai usar essa mesma expressão aqui que a gente pega do vale do grego, né, Gina, fala sobre o fogo do inferno. Em algumas passagens, Jesus usa isso, como ali no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 22, ali que Jesus fala que quem ofender gravemente um irmão estará sujeito ao fogo do inferno. E essa palavra, então, Gina, ela é utilizada aqui, uma referência direta a esse mesmo vale de Levítico 20 que nós estamos lendo aqui, onde a abominação a Moloque acontecia. Então, nesse sentido, a gente pode ver que essa advertência de Levítico, né, ecoa mais uma vez até os ensinos de Cristo até hoje. E quando Jesus usava esse termo, os seus ouvintes então compreendiam o quê? Compreendiam perfeitamente essa dura ilustração histórica. Por quê? Porque esse local ele se tornou, na verdade, o símbolo perfeito na mente judaica para ilustrar o quê? Uma destruição total, a impureza extrema e a separação definitiva de Deus. Bem, seguindo aqui para nós, né, a gente vai ver vários blocos aqui, do versículo 6 até 8, tem a questão da rejeição ao ocultismo e o chamado para a santidade, em que Deus proíbe então essa questão de consulta a médiuns e espíritas, declarando que tirará do povo qualquer pessoa que se contaminar com essas práticas. Afinal, daí ele coloca ali no versículo 7, consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então não tem nada que possa competir, né, que compita com Deus, porque Deus quer ser o primeiro e único na sua vida. Então isso é importante a gente saber. Depois temos o terceiro bloco, o versículo 9, dessa questão do respeito inviolável aos pais. Nesse versículo, que é um versículo, vamos dizer assim, isolado aí no meio, né, da toda essa questão de regras e tal, acontece essa informação aí de que pena de morte para quem amaldiçoar o pai ou a mãe, pai ou a mãe. A quebra da honra familiar é tratada então com extremo rigor, afirmando-se que o sangue do culpado vai cair sobre a sua própria cabeça. Então, olha só, né? E tanta gente hoje desrespeitando seus pais, aquela coisa toda, mas aqui em Levítico a questão era complicada, né? Não tinha churumelas, tinha que respeitar o pai e a mãe. Bem, seguindo aqui adiante, depois no bloco 4, a gente pega dos versículos 10 até o 21, as punições severas aqui para as transgressões sexuais, né? A questão de estabelece limites sexuais aí interessantíssimos, porque aí se coloca a pena de morte para o adultério, para o incesto, para essas relações homossexuais, a questão até da bestialidade, né? De sexo com animais, onde até o animal também
deveria ser morto e outras questões ilícitas também. Bom, o bloco 5, então a gente já tem aqui as informações do versículo 22 até o 26, essa questão de uma exigência de separação e de pureza. Existe aí uma exortação final para a obediência, alertando-se então que a violação dessas leis fará que a terra os vomite, assim como faria com as nações que habitavam lá antes dos israelitas. Deus reforça que separou Israel das demais nações para ser a sua propriedade exclusiva, né? O Israel de Deus, que através de Jesus hoje somos todos nós que aceitamos, né, essa graça que Deus nos deu. Bom, aqui Deus está reforçando então essa separação moral e espiritual que se deve refletir até nas práticas diárias aí, como a distinção alimentar entre animais puros e impuros, né, aves puras e impuras. Bem, essa questão do versículo 22, Deus avisa que se o povo desobedecer, a terra os vomitará. Veja só, no contexto aqui do que a gente tem da cultura do Antigo Oriente Próximo, a terra ela não era vista apenas como um pedaço de chão, mas era quase como se fosse ali uma coisa íntima, ligada com a pessoa, parceira dessa aliança, porque a idolatria e a moralidade, elas não ofendiam apenas a Deus, elas meio que poluíam o ambiente. Então, o vômito aqui, né, o que é aqui? Essa é a metáfora fortíssima de uma intolerância gástrica. A terra não consegue digerir essa corrupção humana. Então, é uma visão aqui que a gente pode ter, onde a ecologia e a moralidade, né, elas estão profundamente conectadas. Por quê? Porque o pecado afeta não só a nós, mas o próprio meio em que nós vivemos. Seguindo adiante aqui para a questão do último bloco, dos versículos 20 até o versículo 27, a sentença aqui é de que, de forma direta, se termina reiterando aqui a morte por apedrejamento para qualquer homem que consulte, né, atue como médium espírita, e aí se consolidando a rejeição total e contundente para esse misticismo pagão, que é justamente essa questão de colocar Deus em segundo plano e ficar procurando outras coisas que não tem nada a ver para poder, né, ter as suas informações, aí, as suas influências e tal, mas na verdade o melhor é depender desse Deus. Esses detalhes aqui, eles nos lembram então que a santidade exigida em Levítico, um tanto quanto extrema, né, mas necessária para a questão da época, não era uma redoma de vidro, mas era uma missão de vida real ali, a questão, né, de você poder entender que existia ali ao redor essa cultura brutal. Então, o convite, o que é? O convite que fala que sejam santos, porque eu sou santo, que nós já lemos aqui, e aí nós vamos ver aqui no versículo 26 isso mencionado, é de que, nesse sentido, Deus tem um antídoto contra a nossa desumanização. Por quê? Porque nós devemos caminhar junto com Ele, né? E quando percebe-se aqui no texto que existe essa questão de entrega de filhos para sacrifício a esse Deus Moloque, isso na verdade é uma condenação que vem, e Deus está protegendo que, em última análise, a dignidade da família humana, a dignidade humana. E a verdadeira separação espiritual, então, se prova como? Na ética diária, no cuidado com a vida, que é importante aqui, a preservação dela, e na forma como nós nos relacionamos em sociedade. Então, sob a ótica da teologia prática, a mensagem central desse capítulo, o que faz? Ela supera a rigidez de uma espécie desse código penal da antiguidade tão duro. Trata-se, na verdade, de um chamado radical para uma ética de vida que não se molda pelas idolatrias ou pelas injustiças da cultura que estava ao redor. A exigência, então, de santidade, né, afeta todas as esferas da existência, desde a pureza na adoração, passando pela intimidade do lar, até o respeito mútuo. Então, ser o povo da aliança implica o quê? Abraçar essa missão integral de viver de forma distinta, refletindo o caráter do Criador por meio de uma lealdade absoluta a Ele e pela rejeição contínua a qualquer prática, né, que degrade ou que, vamos dizer assim, vá contra a vida humana e a comunhão com Deus. Então, por isso que essas questões tinham, digamos assim, um apenamento tão rigoroso nesse sentido. E qual que é o desafio pessoal para nós hoje? É que cada um de nós reflita sobre o peso das nossas escolhas e também das consequências que são geradas por nossas atitudes erradas ou equivocadas. Elas também têm consequências, né? Então, aqui como tinha a questão, né? Se você fizer isso, você vai sofrer isso. Então, essa questão toda, ela precisa ser refletida para nós. Então, assim como Levítico 20 estabelece essas sanções rigorosas para alertar o povo sobre a gravidade dessas infrações,
que Deus, né, através do seu Santo Espírito, nos dê essa lucidez espiritual para a gente não minimizar os nossos próprios delitos diários, reconhecendo aí que a desobediência a Deus, ela sempre cobra um preço alto de nós, das nossas famílias, da nossa comunhão com Deus, né, dos desgastes que a gente tem muitas vezes. Então, o que nós precisamos? Que a gente possa ter esse temor maduro e um arrependimento preventivo para que a sabedoria de calcular os danos das nossas falhas nos afaste, né, do pecado e nos mantenha firmes. Aonde? Na retidão, na integridade, na transparência, na honestidade e no amor ao próximo. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão breve de hoje, Levítico 20. Até o próximo Café com Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a paz. Valeu!